Olá pessoal, eu sou Lilian Borges e vocês estão no canal de Experiência Literária. Neste vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema que eu deixei aqui no título. Infância é o lugar da imagem feliz? A gente sabe que por muitos e muitos anos, por décadas na verdade, a infância ficou atrelada necessariamente à construção de uma imagem feliz. Como se somente coisas boas, situações boas, sentimentos bons acontecessem durante a infância, ou seja, para as crianças durante este período. E aí nós vemos que as crianças são destituídas de melancolia, de tristeza e de vivenciar momentos muito importantes, porque esses momentos são roubados da criança. Por exemplo, como o luto. Muitas pessoas acreditam que a criança não precisa ou ela não sabe lidar com o luto. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês antes de continuarmos essa conversa. Será que são as crianças e os jovens que não conseguem lidar com esses sentimentos, com esses acontecimentos da vida? Ou somos nós, adultos, que ainda não conseguimos lidar como por exemplo, com o luto, logo nós não queremos conversar sobre o luto, não queremos sentir o luto, não queremos mostrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque temos uma sociedade que fala que a gente não pode ser sensível, que a gente não pode mostrar que nós não podemos mostrar que estamos alegres, que nós estamos tristes, que nós sentimos dores, que nós sentimos alegrias. Ou seja, precisamos estar o tempo todo como? Anestesiados. E a gente ainda já tem, estudiosos falando que vivemos uma sociedade da alegria constante. O que enfatiza mais ainda a necessidade de nós pensarmos sobre essa infância atrelada à imagem da alegria, da felicidade, destituindo da criança, ou seja, retirando da criança toda a possibilidade da vivência da sua humanidade. Porque nós já sabemos que a humanidade, ela é atravessada tanto por ganhos, tanto por perdas. Nós ficamos alegres, nós também ficamos muito tristes, não é mesmo? Então, nessa pergunta que eu deixei para vocês será que nós é que não conseguimos lidar e com isso nós não queremos conversar com as crianças sobre, nós não queremos ouvi-las sobre o como elas estão se sentindo, porque nós temos receio, inclusive, de nos escutarmos? Deixo aqui a pergunta para vocês e fiquem à vontade de deixar aqui nos comentários o que vocês pensam a respeito, ok? Então, continuando nossa conversa, eu quero falar para vocês que a primeira pessoa que comenta sobre a questão desses temas difíceis dentro da literatura infantil, nós temos o Rodari. Ele fala sobre temas tabus, ou seja, temas que são considerados difíceis e que a literatura pode trazer de uma forma poética para que a gente consiga assimilar, ler, compreender os nossos sentimentos, as nossas emoções e assim a gente consiga lidar com esses acontecimentos na vida real. Então o Rodari é o primeiro que traz essa questão e depois nós temos a Ana Margarida Ramos e ela vai falar sobre temas fraturantes. E dentro desses temas fraturantes, inclusive, tem vídeo aqui no canal em que eu falo um pouco sobre a questão dos temas fraturantes. Ela dá essa nomenclatura, ou seja, ela cunha esse termo de temas fraturantes, falando sobre morte, sobre, por exemplo, doenças e assim sucessivamente, né? Alguns temas eu, inclusive, eu não posso nem comentar aqui,
que vocês sabem que a plataforma acaba nos boicotando, mas vou colocar na descrição aqui para vocês. Não é? São temas considerados proibidos pela plataforma. Mas, enfim, vou colocar aqui um pouco na descrição e vocês consigam falar sobre. Mas nós entendemos que é muito importante pensar sobre o quanto a literatura infantil, a literatura juvenil, a literatura como um todo, ela versa, ela narra, ela ficcionaliza sobre todos os temas da vida. Então, desta forma, não é porque a literatura é infantil, e aí eu posso abrir um parêntese enorme aqui, a gente daria outro vídeo para falar sobre a Maria Teresa Andrueto, em que ela fala sobre uma literatura sem adjetivos. É um livro dela, inclusive da editora Pulo do Gato, e também a minha tese de doutoramento se chama Por uma Literatura Sem Adjetivos, em que eu converso sobre a literatura infantil e juvenil do Graciliano Ramos. Pois então, pensando nessa literatura adjetivada aqui infantil, ela não deve falar, narrar e ficcionalizar somente sobre imagens felizes, porque a literatura, ela fala da vida, e a vida é atravessada por todos esses temas, não é? Então, nós perdemos pessoas ao longo do caminho, nós ficamos doentes ao longo da vida, nós nos sentimos tristes, melancólicos, não são somente imagens felizes que fazem parte da nossa vida. E aí eu queria trazer para vocês, obviamente, já que eu estou falando sobre literatura, livros que trazem temas desta magnitude, temas que são importantes para nós, adultos, principalmente porque nós somos e nós seremos os mediadores de leitura das nossas crianças, jovens e de outros adultos. Nós precisamos compreender que tratar sobre esses temas é tratar sobre a humanidade, é tratar e tentarmos não fugir desses temas, para não escapar desses temas. A gente precisa comentar a todo momento, porque é ótimo quando a gente conversa sobre uma literatura que é fluida, uma literatura que é poética, não é mesmo? É como Manuel de Barros, mas nós também precisamos conversar conosco, não é mesmo? Sobre esses temas, para a gente poder assimilar o que a gente sente, para a gente poder nomear aquilo que a gente sente em alguns momentos, para que a gente consiga vivenciar de uma forma significativa e verídica aquilo que a gente sente, não é? Se eu estou de luto, eu preciso vivenciar o meu luto. Não é fugindo dele que eu vou conseguir entender esse luto. A gente até entende que algumas pessoas não querem falar sobre, e é tudo ok, tudo bem, mas talvez a literatura seja um aspecto muito importante e um momento dessa leitura, o momento em que você para, pensa, lê, reflete, as metáforas são convidativas para que a gente consiga se entender e assim consiga entender o mundo. Pois bem, falando sobre isso, eu quero trazer algumas dicas literárias para vocês. E o primeiro livro é O Passeio, do Pablo Lugones e do Alexandre Rampazzo, que trata aqui exatamente dessa menina, contando juntamente essa perspectiva, ela e o pai, e ela vai mostrando como o tempo vai passando até o momento em que ela tem que se despedir do pai, porém é o ciclo da vida e a vida continua. É um livro belíssimo, um livro em que as ilustrações não são somente convidativas, mas você precisa ter um olhar atento, silencioso, para entender as nuances tanto da narrativa, do texto verbal, quanto do texto imagético. Outro livro que eu quero trazer para vocês é Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro, do Glenn Rich Vett e da Charlotte Pard. Eu gosto muito do início desse livro, eu acho que ele começa muito bem,
mas aqui no meio, depois, o texto verbal, ele dá uma escorregadinha, no sentido de que ele perde um pouco a poesia. E aí fica o meu questionamento, será que perdemos isso porque é uma tradução? Porque foi traduzido? Será que no texto da língua materna este livro continua poético? Mas é um livro que vale a pena, traz muitas questões. A gente tem a morte que vai buscar a avó das crianças e as crianças convidam a morte para tomar café com ela, para tentar enganar essa morte, para que a morte não leve a avó. É muito interessante a narrativa, o enredo, não é? Então eu acho que sim, vale a pena ler. Outro livro que com certeza alguns de vocês já conhecem é o Pata, a Morte e a Tulipa, do Wolf Airbrush, que é um livro extremamente sensível à imagem aqui, ou seja, a ilustração, como o outro livro que eu trouxe para vocês, do Rampazzo, é muito importante para a construção de sentidos. É um livro com ilustrações que consideramos simples, mas é essa simplicidade que carrega toda a sua carga poética e de construção de sentidos. Então nós temos a morte, que vai buscar esse pato. E o livro, tanto a narrativa quanto as ilustrações são belíssimas e de uma sensibilidade singular. Outro livro que eu gosto muito é A Menina Amarrotada, da Aline Abreu, um livro da Jujuba, e que já tem um projeto aqui, né, muito interessante. Nós temos essa menina que ela começa a se sentir amarrotada e ela usa essa metáfora de estar amarrotada, porque o pai precisa trabalhar, precisa sair para trabalhar todos os dias, mas um dia o pai sai para trabalhar e ela fica com aquela sensação, será que ele vai voltar? E se ele não voltar? Onde eu me aninho? Então, essa perspectiva da criança nessa espera, nessa angústia de saber se o pai vai voltar ou não. Então, vale muito a pena a leitura deste livro aqui. E o último livro que eu quero comentar com vocês é O que você vê, do Alexandre Rampazzo. É um livro também em que as ilustrações são de extrema importância, logo é um convite ao silêncio, à percepção, ao olhar atento, a um olhar, a uma ação física do olhar, mas também uma ação psicológica, uma ação de criação, ou seja, como esse livro conversa comigo, quais são os sentidos que eu elaboro, quais são as sensações que esse livro me trouxe. É um livro que vale a pena ser lido, relido. Ele tem texto verbal, mas é muito pouco, olha como vocês podem ver. Então são as ilustrações que vão elaborando, que vão criando as imagens e que as imagens na nossa cabeça e também a construção do sentido, que é assim, quando você termina, sabe aquele livro que você termina, você não sabe de onde você tira o ar? É exatamente esse tipo de livro. Eu falei que era o último, mas eu quero trazer este livro aqui da Amélie, A Guerra, do José Jorge Aletria e do André Aletria, que, como o próprio nome já diz, trata sobre a guerra. O texto verbal também é curto, ele é basicamente feito por pequenas frases, muito poético também, e as ilustrações são impactantes. Então, de novo, aquele convite. Sente-se, pegue o livro em suas mãos e aprecie a obra de arte que está à sua frente. Desligue-se do mundo e reflita, sinta, perceba, crie conexões. Um livro que traz uma temática tão urgente no sentido de que vivemos agora, sempre vivemos, né? Em guerra em vários países. Então, é uma forma de nós tentarmos assimilar
acontecimentos do mundo real do mundo real dentro da gente e também para que a gente consiga elaborar os nossos sentimentos. Pois bem, pessoal, a nossa conversa por hoje, por agora, foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado da introdução, das indicações de leitura e não esqueçam de curtir e deixar os comentários de vocês aqui no vídeo. Então é isso, até o próximo. Tchauzinho!